Bom dia. Mais uma manhã que nós iniciamos na oportunidade de estudar o Evangelho, onde aprendemos um pouco mais sobre Jesus, especialmente nesse mês, onde nós temos esse contato mais próximo com o nosso Mestre Jesus, onde todos estão mais tranquilos, buscam de uma maneira diferenciada. Estamos iniciando esse mês onde eu, particularmente, é o meu mês preferido, onde as pessoas se encontram mais amigas umas das outras, parece que o clima é outro, o ambiente muda, tudo fica mais tranquilo e mais suave. Então, que a gente possa aproveitar essa tranquilidade, essa situação, para podermos construir em nós mesmos essa paz, essa vibração mais doce, mais tranquila, mais amorosa, que nós precisamos e que todos nós desejamos também. E no mês de dezembro nós estudamos sempre uma obra diferenciada. Nós estamos continuando o estudo do livro 7 Minutos com Emmanuel, onde Haroldo Dutra Dias ele faz alguns comentários sobre o texto de Emmanuel. E hoje a lição tem como título Sirvamos ao Bem. E no próprio título do estudo de hoje, a gente já tem um grande ensinamento de Emmanuel para a gente. Quando ele convida a gente a servir no bem, ele faz uma grande diferença entre trabalhador e servidor. Porque trabalhador, nós quando nos comportamos como trabalhadores, a gente sempre procura algo de recompensa, algo em troca. A gente trabalha, a gente se dedica a uma causa, uma situação, visando um retorno. E o servidor, ele não fica preocupado com o que vai receber. Ele apenas serve, ele apenas trabalha, ele apenas executa aquilo que foi convidado a fazer, independente do que ele vai receber em troca. E assim é que Jesus nos ensina. Quando ele fala para a gente fazer o bem, a estender uma mão, sem esperar receber com a outra, quando ele convida a gente a perdoar, sem esperar que seja perdoado, quando ele convida a gente a fazer o bem, em qualquer situação, ele está convidando a gente a ser um servidor. Porque só nessa situação, só nessa condição, que nós vamos conseguir entender a mensagem de amor que Jesus trouxe para a gente. Porque até então a gente só faz alguma coisa no bem para as pessoas quando a gente quer ou quando a outra pessoa vai trazer algum retorno para a gente. Quando aquilo ali convém a cada um de nós, aí nós fazemos o bem. Quando é uma pessoa que nós amamos, que a gente quer que aquela pessoa seja feliz, a gente se dedica, a gente se empenha e faz o que for preciso para ajudar essa pessoa. No entanto, o amor verdadeiro e real que Jesus traz para a gente, ele é muito maior, ele é muito diferente desse amor mundano que a gente conhece. Nós meio que banalizamos a palavra amor, porque a gente utiliza amor para egoísmo, para posse, para vício. A gente denomina amor nessas situações. E na verdade o verdadeiro amor, ele não tem essa posse, ele não tem esse domínio, ele não tem esse controle sobre o outro. Ele não quer ter a posse da outra pessoa. E nem é vicioso, nem é orgulhoso, nem é egoísta. Então nós temos como exemplo Jesus nesse exemplo maior de amor. Porque o amor liberta, o amor compreende, o amor perdoa, o amor auxilia. É diferente. Então isso que nós chamamos no mundo de amor é posse, é vício, é egoísmo. São imperfeições que nós trazemos. Então o Evangelho de Jesus, ele vem exatamente fazer essa distinção, para que a gente comece a despertar, para que a gente comece a observar as coisas de uma maneira diferente. E isso incomoda muitas vezes a gente, porque a gente cria um conceito na vida, a gente aprende as coisas, a gente tem as nossas ideias, e de repente vem uma ideia nova, que muitas vezes é diferente daquilo que eu acreditava. E é aí que entra uma grande dificuldade para a gente, é de se livrar dos nossos conceitos, é a gente se livrar das nossas ideias, para poder absorver uma nova ideia, uma nova informação. Isso se chama mudança. E mudança para nós não é fácil. Mudança é difícil. Porque a gente quer ser feliz sim, mas do jeito que a gente está.
sem ter trabalho, sem ter dificuldade, sem passar por sofrimento, sem passar por incômodo. Nós queremos essa felicidade, mas é uma felicidade do nosso jeito. E a felicidade do nosso jeito não é felicidade. A felicidade, ela requer essa mudança, porque ela é uma construção. E nós, enquanto espíritos imperfeitos aqui na Terra, nós ainda vamos nos equivocar muito, como nos equivocamos já muitas vezes. Então é nesse equívoco que eu vou assumindo o meu erro e vou fazendo diferente na tentativa de acertar. É nessa ida e nessa vinda que eu vou me amadurecendo, que eu vou me aprimorando, que eu vou mudando. Então ficar incomodado quando é convidado a mudar é algo bom. Mas desde que a gente saiba aproveitar essa situação que é ofertada a cada um de nós. Então nós temos um objetivo na Terra, que é identificar essas falhas, identificar esses erros e procurar mudar. A mudança é tão difícil para a gente que a gente vê assim, quando a gente tem que mudar um hábito em casa, quando a gente tem que mudar alguma coisa, um espaço, um móvel, ou a gente tem que mudar a nossa rotina alimentar, a nossa rotina de sono, a gente tem que mudar alguma coisa que a gente já está acostumado a fazer, é uma dificuldade tremenda. Se materialmente falando já é difícil, vamos imaginar o espírito, que já traz o vício, por exemplo, da posse, do domínio, do controle, do mando, da autoridade. A pessoa que já tem esse vício entranhado dentro de si, para que a pessoa possa mudar, olha só a dificuldade, olha só o tempo que não vai levar para que isso aconteça. Mas os Espíritos falam para a gente o seguinte, é no serviço do bem que a gente encontra a força e a sustentação para operar essas mudanças em nós. É no trabalho e no estudo que vai fazer com que a gente crie força, com que a gente se mantenha equilibrado para poder enfrentar esse autoenfrentamento. Porque como a gente já viu no Evangelho, fala assim, se livrar muitas vezes de um irmão, de um colega, de uma pessoa incômoda é fácil, de um vizinho chato, de uma pessoa conhecida que te incomoda, um chefe que seja arrogante, que seja enjoado. Se livrar de pessoas, de terceiros, é fácil. Agora, livrar-se de si mesmo é o desafio. Livrar-se dos seus vícios, que é o nosso grande desafio. Então aqui Emmanuel ele fala o seguinte, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Uma anotação de João, na verdade. E aí agora Emmanuel diz, não te aflijas, porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Aparentemente só. Quando nós estamos nos sentindo sós, quando a gente se preocupa em operar essa reforma íntima, em se dedicar nesse trabalho no bem, em fazer a diferença na sociedade, com as pessoas à nossa volta, quando a gente se preocupa com isso, muitas vezes nós vamos nos sentir sós. Vamos nos sentir só porque nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo muda no mesmo tempo que eu mudo. Nem todo mundo enxerga aquilo que eu já consigo enxergar. Principalmente quando se trata dos ensinamentos de Jesus. Quando se trata dessa reforma íntima. O despertar é individual. Ele é paulatinamente que vai acontecendo. Eu posso, numa família de 10 pessoas, eu posso ser o único que despertei. Eu posso ser o único que tem uma visão diferente. Os demais pensam totalmente contrários a mim. Então, nesse momento de despertar, eu vou começar, talvez, a me sentir só, porque eu vou ser incompreendido. Muitas vezes as pessoas vão ficar tentando me tirar do roteiro que eu estou seguindo, me incentivando a fazer coisas que eu já sei que é errada, me chamando para fazer algumas coisas que eu não quero mais fazer. Assim acontece com os colegas, com os amigos, com os companheiros, porque eu despertei, os outros não. Então, nesse momento, eu posso me sentir sozinho. E aí que está a nossa fragilidade. A gente acaba duvidando da assistência de Deus, dos benfeitores de Jesus, a gente acaba achando que estamos só. Por isso que ele fala aparentemente. Porque embora nos sintamos sozinhos,
nós não estamos. Primeiramente, nós temos Deus, nosso Pai. É o nosso Pai e Ele jamais vai nos abandonar, seja a situação que nós estivermos. Ele não nos abandona em momento algum. Nós temos Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o governador do nosso planeta. Ele também não nos abandona em momento algum. Temos mais ainda, nós temos os espíritos protetores. Nós temos o nosso guia espiritual, que é sempre um espírito superior que está nos auxiliando diretamente. E além disso, nós temos os familiares, os amigos, os corações ligados aos nossos, que já estão no plano espiritual, que nos ama e que cuida da gente também. Ou seja, o amparo, a assistência, o carinho, a sustentação é imensa para todos nós. Nós temos essa sustentação e nem percebemos muitas vezes. Então, se por algum motivo a gente se sentir sozinho, vamos lembrar dessa informação, vamos lembrar disso para que a gente prossiga. Porque a grande dificuldade nossa é esse prosseguimento. Quando surge um obstáculo, quando surge uma dificuldade, a nossa tendência é desistir. A nossa tendência é jogar tudo para o alto, é desanimar, é deixar de lado, é dizer que não vou mais tentar porque tentei a vida toda e não consigo. Estava fazendo tudo direitinho, de repente deu tudo errado. Estava fazendo tudo correto, cadê Deus que não está me olhando, não está me ajudando? É a nossa descrença ainda, é a nossa fragilidade, a nossa fé que ainda é fraca. E ele continua, Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. O que ele está querendo trazer para a gente? Nós, independente dos outros, façamos a nossa parte. E com o tempo, as pessoas virão para próximo da gente. As pessoas irão despertar, as pessoas irão acordar através da nossa vivência, do nosso exemplo. É isso que ele está colocando para a gente. Jesus, em momento algum, ficou cobrando nada de ninguém. Muito pelo contrário, ele fazia parte dele. Ele ajudava, ele acolhia, ele falava. E as pessoas, no tempo de cada um, foram absorvendo as informações. Foram pegando cada um os recursos para si. E no tempo certo, no momento adequado, no momento de cada um, essa semente foi crescendo, foi se desenvolvendo, enfim. Então nós também temos que ter isso como um exemplo grandioso na nossa vida. Se eu tenho em casa, se eu já venho na casa espírita, se eu já procuro estudar, se eu já procuro ser uma pessoa melhor, e em casa eu tenho um filho que às vezes fica cobrando de mim, um irmão que fica tentando me provocar, me tirar do sério, tenta me impedir, criticando a minha conduta. Se eu já procuro ter uma conduta mais acertada, e eu tenho as pessoas me cobrando, que eu não me revolte com elas, que eu não as critique, que eu não seja intolerante. Porque eu tenho que entender, porque talvez eu no lugar das pessoas, eu faria a mesma coisa. Talvez eu também seria um grande cobrador. Talvez eu seria aquela pessoa também que gostaria de tirar o outro do caminho. E o Espiritismo fala para a gente que quando nós estamos nessa situação, nós estamos tendo uma grande oportunidade. É a oportunidade de se decidir na encarnação. É uma oportunidade de testar a nossa vontade. Porque quando nós temos a vontade firme, nada tira a gente do caminho. Nada tira a gente do roteiro. Quando a gente coloca como desculpa que a outra pessoa me tirou do caminho, que eu fiz algo de errado, porque o outro me incentivou, porque o outro falou para eu fazer, insistiu muito, então eu acabei fazendo, não é a outra pessoa que é culpada. Eu é que acatei o convite dela e fui participar da festa com ela. Então a pressão, o chamamento do mundo, ele existe, mas nós temos a escolha, a última decisão é nossa. Nós temos a capacidade de decidir o que nós queremos fazer. Então aí que está a grande potência da alma, que é a vontade. Quando nós temos a vontade firme, nada tira a gente do roteiro que nós escolhemos.
E ele continua: Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, em todas as situações e em todas as criaturas. Preocupações nós teremos várias na nossa vida. Preocupações, dificuldades, problemas. Mas a atenção que eu vou dar, eu vou escolher. Se eu me preocupar se o outro está fazendo ou não está fazendo, se eu for ficar me preocupando que o outro tem que fazer alguma coisa para eu poder fazer em seguida, eu vou ficar preso sem fazer nada. Se eu me preocupar que o outro está fazendo tudo errado e na vida dele está dando tudo certo, e eu estou fazendo as coisas certas e na minha vida está dando tudo errado, se eu ficar nessa comparação, eu também vou perder o meu tempo e não vou caminhar. Então, nessa multidão de preocupações, ele aconselha a gente a se preocupar apenas com o bem. Nessas dificuldades todas que nós temos, vamos nos preocupar sempre em identificar o bem. Aquela pessoa que nós julgamos ser ruim, que faz alguma coisa de errado, faz algum mal para alguém, vamos nos preocupar em achar o bem naquela pessoa. Vamos nos preocupar em estimular o bem, de alguma maneira, naquela pessoa. Porque todo mundo tem a semente do bem. Todo mundo tem a semente do amor no seu coração. Então não vai ser eu que vou ficar perdendo o meu tempo, condenando, desejando que aquela pessoa passe pelo mesmo mal que ela está fazendo o outro passar. Porque não é assim que a gente age. A gente vê alguém fazendo alguma atrocidade, alguma coisa de errado. A primeira coisa que a gente quer é que a outra pessoa experimente na mesma moeda aquilo que ela está fazendo a gente passar. E a gente está fazendo o mesmo erro. E muitas vezes somos mais responsáveis ainda por desejar que aquela pessoa passe por essa dificuldade. Então o nosso papel é a gente se preocupar, o que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa? O que eu já posso doar de mim para tentar auxiliar aquele coração? Então, em todas as preocupações que a gente tiver envolvido, a gente precisa se preocupar como fazer o nosso melhor, como fazer o bem. Jesus não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Outro pontinho, outro detalhe que faz com que a gente perca tempo na nossa encarnação. Polêmicas inúteis. Nós adoramos debater, não gostamos? Assuntos, então, que fale sobre alguma coisa polêmica, algum assunto que chame a atenção das massas, das pessoas, e dê aquela confusão, dê aquela discussão, a gente adora. E aí a gente gosta de mostrar o nosso lado, a gente quer dizer que o outro está errado, que eu estou certo, porque por causa disso, por causa daquilo, e o outro também quer dizer que está certo, e vai naquela justificativa, e vai naquele debate, naquela confusão, e não chega a lugar nenhum. Fica no debate, fica na discussão, e não chega a lugar nenhum. E no meio religioso, acontece a mesma coisa. Na religião acontece a mesma coisa. As pessoas ficam discutindo sobre Jesus, se falou, se não falou, se é verdade, se é mentira. Fica um querendo contradizer o outro, fica um querendo dar a sua opinião. E aí a gente pega a frase de Haroldo Dutra Dias, quando ele fala o seguinte: quando alguém vai perguntar para ele sobre algum ponto polêmico, ele fala assim: olha, quando vocês me provarem que a polêmica é melhor do que fazer o bem, é mais importante do que estudar os ensinamentos de Jesus e se aprimorar, e se melhorar, e aí eu vou discutir polêmica com vocês. Quando vocês me provarem que vai ser mais grandioso, vai ser mais construtivo, ficar debatendo polêmica, do que eu estar estudando o Evangelho, me preocupando com os meus irmãos que estão sofrendo, que estão com dor, com dificuldade, aí eu vou discutir assuntos polêmicos.
Então, nós nos perdemos nesses assuntos. Claro, às vezes é necessário alguma discussão, algum debate para uma nova construção de algo novo, de nova ideia, de um surgimento de uma nova organização. Às vezes é necessário, mas a maioria das vezes não tem necessidade. É como se nós gostássemos da confusão, sabe? A gente sempre gosta daquele alvoroço, daquela confusão, a gente gosta de jogar uma palha ali no fogo para ver o fogo aumentar, a gente adora isso. E é exatamente isso que Jesus combate em nós. É isso que os benfeitores tentam nos alertar, porque é uma perda de tempo. E ele continua: sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Então, nessas discussões e nessas agitações, muitas vezes o que a gente faz é fazer com que esse mal se expanda. O desequilíbrio, a briga, a confusão, o ódio, a raiva, a indiferença, a inimizade. Muitas vezes o que a gente constrói e o que a gente cria nessas discussões são exatamente conflitos, são exatamente sentimentos ruins, sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, desejo de que o outro se dê mal. É isso que a gente vê nessas discussões desenfreadas. Claro que existe aquela discussão e aquela conversa construtiva, mas ele está dando ênfase nesses momentos em que a gente está fazendo mau uso dessa conversação. E ele, finalizando para a gente, ele diz o seguinte: não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. E assim acontece conosco em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita é uma grande chama, é uma grande luz que ilumina os nossos caminhos, a nossa estrada. Jesus é o nosso farol, é o nosso guia, é aquele que faz com que a gente consiga seguir e traçar um caminho reto na nossa vida. Ele veio nos salvar nesse sentido. Ele veio nos salvar no sentido de nos mostrar o caminho a ser seguido, para que a gente busque a nossa própria salvação. Porque até então nós estávamos cegos e continuamos muitas vezes ainda cegos, não conseguimos observar as suas informações. E muitos de nós, quando entramos na doutrina espírita, a gente se empolga, a gente gosta, a gente está feliz, está respondendo aos meus questionamentos, está respondendo às minhas dúvidas, está me esclarecendo, está me consolando, está me dando um roteiro para seguir. E a gente fica naquele empenho, naquela empolgação, a gente começa a frequentar, a gente começa a estudar, a ler livros. E aí a gente se sente bem. Mas com o passar do tempo, como ele falou aqui, um leve sopro pode apagar essa chama. Até que essa chama ela seja, de fato, nossa, que ela seja uma chama que não vá se apagar, leva tempo. Então a chama da empolgação, ela se desfaz rapidamente. Ela se desfaz rapidamente. Então, em contato com essa chama, a gente deve aproveitar. A gente deve aproveitar para conservá-la. Quantos de nós não estamos aqui, recebemos os recursos, nos sentimos em paz, nos sentimos bem, equilibrados, a gente vai lá para fora, perdemos todo o recurso que recebemos aqui. Vamos para as nossas tarefas diárias, a gente vai para o convívio com as pessoas, com a família, no trabalho. No primeiro momento que a gente dá de frente com um obstáculo, com uma pessoa que nos incomoda, com um problema, a gente já fica com raiva, a gente já fica com ódio, a gente já fica indiferente, a gente deixa todo aquele equilíbrio, toda aquela vibração tranquila que nós recebemos durante a palestra, durante o passe, no momento que a gente estava na casa espírita. Ou seja, a gente ainda não consegue conservar esses recursos que estão à nossa disposição. Então, quando ele fala no início, quando a anotação de João, quando ele fala para a gente,
E a luz brilha na treva e a treva não reteve. A treva somos nós, gente. A treva somos nós. A treva não são aqueles inimigos que a gente idealiza, que a gente tem como ideia, né? Quando a gente fala em treva, a gente está falando do mal que existe em algum lugar e que quer prejudicar a gente. Não, a treva somos nós. O mal está em nós, porque nós ainda estamos afastados de Deus, porque a gente ainda está afastado do bem. Então, quanto mais eu me afasto, mais sombra, mais treva está na minha vida. Então, quando ele fala em treva, é que ela brilha em nós, os ensinamentos de Jesus ilumina a nossa vida, nos incendeia, mas daqui a pouco a gente apaga. Então, nós precisamos fazer o esforço e o empenho para podermos conservar essa luz, para podermos conservar essa paz, essa força, essa sustentação que ainda não é nossa. Porque outro detalhe que nós também precisamos refletir. Às vezes nós nos sentimos fortes, confiantes, tranquilos, e a gente se acha autossuficiente. É uma outra coisa que complica a nossa vida. E aí a gente se acha autossuficiente, acha forte e acha que não precisa mais de nada. Agora também não preciso mais de ir lá naquele centro espírita, não preciso mais de negócio de evangelho, não preciso mais de ler nada, estudar, não preciso mais nada disso, porque eu já estou bem. Tadinho da gente, né? Porque essa força não é nossa, é uma sustentação que a gente está recebendo. É uma sustentação que nós estamos tendo na nossa vida, que vem dos benfeitores, vem do nosso mentor, vem de Jesus, e que eles estão nos ajudando, para que a gente possa fazer um bom proveito de tudo isso. Até que um dia eu vou desenvolver essa força em mim, claro, eu vou ter essa força, mas eu só vou desenvolver isso quando eu tiver humildade, quando eu tiver simplicidade, quando eu for menos egoísta, menos orgulhoso, quando eu desenvolver em mim as virtudes, quando eu desenvolver em mim a moral cristã, a moral do nosso Mestre Jesus. Aí sim eu vou começar a desenvolver. E quando eu começar a desenvolver isso, eu não vou ter mais o orgulho e a vaidade de me sentir superior e melhor. Porque quanto mais eu cresço espiritualmente, menor eu me sinto. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me aprimoro, eu me sinto menor. Eu não me sinto maior. Porque o amor tem essa característica. Quanto mais amor, mais a gente se sente pequeno. Assim era Chico. Chico não se sentia superior a ninguém. Chico não se sentia uma pessoa boa, um espírito elevado, ele não se sentia. Porque os espíritos elevados têm essa característica, eles não se sentem. Eles não ficam se preocupando que os outros identifiquem isso neles. Eles apenas são o que são, naturalmente. E as pessoas vão observando, as pessoas descobrem essa característica nas outras. Então assim também somos nós. As coisas vão acontecendo naturalmente. Mas no presente momento, o bem-estar que nós sentimos, a sustentação e a força, na maioria das vezes, é a sustentação dos nossos mentores. Então não vamos nos envaidecermos, não vamos achar que nós já estamos bem, já somos superiores, já somos bons, não precisamos de ajuda. Não vamos achar isso. Porque quando a gente estiver com esses pensamentos, a gente vai estar sendo tolo. E a gente vai estar correndo sérios riscos de cair logo ali na frente. Porque a chama apaga com um sopro pequeno. Então, que a gente tenha essa mentalidade, que a gente tenha em Jesus o nosso apoio e que a gente tenha nas dificuldades, nos problemas da vida, uma grande oportunidade. E não vamos achar que não precisamos mudar, porque todos nós precisamos mudar. Não vamos achar que já estamos completos, porque não estamos. Não vamos achar que a gente não precisa mudar, porque nós precisamos mudar sim. Basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então que Deus nos abençoe, Jesus nos proteja, que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Então que Deus nos abençoe, que assim seja.